Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a esse vídeo. Eu sou o professor Pedro Almeida e hoje eu trago para vocês uma reflexão, sobre a perspectiva da noção de identidade, de um ponto de vista do pensamento decolonial, O título aí do artigo que eu estou utilizando para fazer essa apresentação chama-se A Questão da Identidade sobre o Prisma da Decolonialidade, Foi um texto que eu apresentei na Semana Universitária de 2022, onde eu trago aí uma reflexão, sobre essas relações do conceito de identidade, com a perspectiva da decolonialidade, seja do saber, seja do ser, seja do poder. Então, eu convido você a fazer a leitura do artigo na íntegra, que na verdade é um resumo expandido de apenas 4 páginas, então é uma leitura rápida. Você encontra o link para fazer o download do arquivo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Você pode abrir aqui a descrição do vídeo que tem lá o link para você fazer o download, baixar o artigo e fazer a leitura, tá bom? Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o que seria esse chamado pensamento pós-colonial, Eu vou trazer aqui algumas referências para vocês, principalmente, baseado no pensamento do Stuart Hall e da Gayatri Spivak, E caso você queira acessar as referências bibliográficas completas desse texto, peço que você faça o download do artigo para você poder verificar direitinho quais referências eu utilizei e quais textos. Então, inicialmente, a gente tem um grupo de estudos subalternos da Universidade de Sussex, em 1980, que começa a pensar um certo deslocamento do pensamento eurocentrado, Então, o que é chamado, posterior aos anos 80, de pós-colonialismo, na verdade, é a definição de um movimento de crítica ao pensamento eurocentrado, sem, contudo, se desvincular desse, Então, é o início ali de uma reflexão, sobre por que os autores europeus, clássicos da sociologia, por exemplo, como o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, foram considerados aí esses clássicos e os seus conceitos sociológicos são utilizados para pensar contextos extra-Europa, fora da Europa, e tem uma certa problemática com relação a isso. O pensamento decolonial, por sua vez mais radical, será abordado posteriormente pelo chamado grupo Modernidade e Colonialidade, que vai aprofundar nessa crítica a essa epistemologia eurocentrada. Então, o chamado giro decolonial consiste em uma ruptura com autores europeus, ou seja, ele emerge de um movimento de pensadores que teorizam exclusivamente a partir de autores latino-americanos, africanos, asiáticos e do conhecimento popular, fazendo uma certa ruptura epistemológica com aquele referencial teórico clássico dos autores europeus. O giro decolonial, ele vai trazer aí essa mobilização, ou esse destacamento entre a chamada pós-colonialidade rumo a esse conceito de colonialidade como a gente conhece hoje. E aqui eu trouxe alguns aspectos que diferem um do outro, Por exemplo, a gente tem que na pós-colonialidade, existe uma crítica eurocêntrica ao eurocentrismo, que é mobilizado principalmente por pensadores provenientes da África e da Ásia. Ele é linguisticamente mais vinculado ao idioma inglês e ao francês, ou seja, aqueles imigrantes que se deslocaram dos continentes africanos e asiáticos para a França e para a Inglaterra, que começam a fazer essa crítica desse pensamento eurocentrado. Ele tem um direcionamento mais pós-estruturalista, de raiz Foucaultiana e deleuziana. Então, ele vai ter esses aspectos, que ainda vão se vincular de forma radical a esse pensamento eurocentrado, apesar de realizar uma crítica a ele. E aí, daqui a pouco a gente vai ver a Gayatri Spivak, que é uma autora indiana, que vai fazer uma crítica ao Foucault, ao Deleuze, principalmente no âmbito dos estudos da linguagem, mas que ela vai fazer essa crítica se deslocando mais desse lugar de colocar o Foucault, o Deleuze, o Derrida como esses autores centrais para pensar os contextos periféricos subalternizados. Já o pensamento decolonial vai trazer uma crítica não eurocêntrica ao eurocentrismo, Então vai partir de outros pressupostos para criticar esse eurocentrismo, se deslocando, se desvinculando totalmente desses pensadores europeus. Vai trazer uma perspectiva de descolonizar no sentido de formular novas maneiras de pensar, de ser e de sentir. Ele é linguisticamente vinculado ao espanhol e ao português,
e a emergência de estudos subalternos latino-americanos, né? Então ele já vai sair ali daquele foco África-Ásia para pensar a realidade latino-americana, né? Vai ter também esse deslocamento do ponto de vista linguístico, né? Do inglês-francês para o espanhol-português, e não vai trazer mais essa raiz pós-estruturalista, mas vai pensar outras epistemologias próprias do Sul para fazer essa crítica aos pensadores europeus. E aí, como eu falei para vocês inicialmente, né, a gente tem dois principais autores que vão pensar, né, a questão da crítica decolonial e principalmente a dimensão da identidade, né, do processo de subjetivação ou de sujeição. Então, o que é que a Spivak vai dizer? Que o sujeito europeu ele foi cuidadosamente construído para obliterar as chances de participação ideológica e científica do sujeito inominado outro da Europa, entre aspas. O rastro disso é a visível construção do colonial como outro, seja através da ciência, da literatura ou do poder instituído, né? E aí a Spivak ela faz essa denúncia dessa construção de uma identidade europeia, né, que coloca o outro da Europa como aquele que é o não sujeito. Né? Eu tenho o sujeito que é europeu, ou seja, aquele que pensa a ciência, a cultura, que pensa a tecnologia, que pensa o desenvolvimento social, e eu tenho o não sujeito, ou seja, o outro da Europa, todo mundo que não é europeu. E aí eles vão ser colocados nesse espaço da inexistência, aquele não sujeito, é aquele que é o inominado, é aquele que não é capaz de ser tão bom quanto o sujeito europeu. Né? E aí a gente já tem a delimitação de uma construção de identidades distintas. Né? E aí a Gayatri Spivak ela vai trazer o questionamento da eclosão, né, do surgimento, da delimitação dessas identidades problemáticas que colocam essa divisão, né, entre aqueles que são os sujeitos europeus e os não sujeitos, os inominados do outro mundo, os outros da Europa. A gente vai ter também um outro pensador, que é o Stuart Hall, que vai considerar que as identidades são inevitavelmente questões históricas, que a diáspora tende a superar uma concepção binária de diferença, né? Então, a différence, né, que vem do francês e significa diferença, é uma diferença que não funciona através de binarismos, fronteiras veladas que não superam finalmente, mas são também places de passagem ou lugares de passagem, sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim, né? Então, essa contribuição, né, do Stuart Hall, pensar o conceito de diferença, de places de passagem, ou dessas identidades que não se prendem a esse binarismo de quem é o sujeito europeu e de quem é o não sujeito, ou de quem é o europeu e quem é o outro da Europa. O Stuart Hall ele vai dizer que, na verdade, essas identidades que foram delimitadas de forma binária entre nós e os outros, ou eu e o outro, na verdade, elas escapam, né? Elas deslizam, porque as identidades elas tendem a ser múltiplas, né? Elas tendem a romper fronteiras, né, por assim dizer. Elas tendem a se proliferar, tá certo? Então essa perspectiva, né, essa visão de uma identidade a partir de uma epistemologia mais decolonial, ele vai de certa forma tentar erodir ou desconstruir, né, de certa forma essa visão de quem seria o sujeito europeu e de quem seria o outro da Europa, né? Muitas vezes borrando esses limites, que é o que o Stuart Hall ele faz quando ele pensa esse conceito de diferença e de place de passagem. Por fim, eu trago a reflexão de que a Spivak mobiliza uma crítica incisiva sobre a episteme europeia, né? Ela é sumária ao observar que o subalterno, o outro, tem pouco ou nenhuma margem de ação, né? Ou lugar de fala. Porque a grande obra, né, da Spivak é ela colocando, pode o subalterno falar? E aí ela chega à conclusão que não, porque a construção da identidade do subalterno imposta pelo europeu é aquele do não lugar, do outro, daquele que não tem voz. Já Stuart Hall ele realiza um esforço em pensar uma identidade desconstruída, ou pelo menos amarrada por nós menos frouxos entre os entrecruzamentos das interrelações pessoais. O sujeito, segundo Hall, tem uma maior margem de ação e de fala, ou seja, tem uma capacidade maior de subverter essas estruturas binárias, né, de identidade de quem é o europeu e de quem é o outro da Europa.
Ambos os autores acumulam para um movimento de decolonialidade do ser, da episteme, da mente, da vida, da existência, uma decolonialidade também do poder. Se você tiver gostado dessa reflexão que eu trouxe aqui para você hoje, eu convido você a ler o artigo na íntegra, que na verdade é um resumo expandido de apenas 4 páginas, então é uma leitura rápida. Você pode acessar aqui na descrição do vídeo e fazer o download, né? E aí você pode ler o texto na íntegra. Eu recomendo que você faça isso, né? Caso você tenha interesse aí nessas discussões sobre a questão da identidade, da subjetivação, da sujeição, bem como também do pensamento decolonial, pós-colonial. Então, convido você aí a fazer essa leitura. Aqui na descrição do vídeo eu deixo o link para você acessar o artigo na íntegra, para você verificar também as referências bibliográficas, quais os textos da Spivak, quais os textos do Stuart Hall eu utilizei, bem como aqui também na descrição do vídeo eu deixo indicação de outras leituras, né, para você fazer com relação a essa temática. E aqui no canal também tem outros vídeos sobre essa temática do pensamento decolonial, do giro decolonial. Então convido você a fazer a leitura, né, a conhecer os outros vídeos do canal. Peço também que você se inscreva no canal, deixe o seu like, né, o seu joinha, deixe o seu comentário aqui, porque essas ações são muito importantes para o crescimento do canal e para que eu continue disponibilizando conteúdo gratuito aqui no YouTube. Muito obrigado por ter assistido até agora, um beijo, um abraço e até a próxima.